Saudações, amigos! Meu nome é Alexandre Sadas e esse é o podcast Box Industrial, local onde vamos compartilhar e debater vários assuntos voltados à indústria, como manutenção, automação industrial, processo, novas tecnologias e, é claro, muito chão de fábrica. Bora lá? Bem-vindo ao podcast Box Industrial. Essa noite estamos com ótimos convidados. Yuri Belentani, Daniel Cassimiro. Prazer. E Sara Estival. Prazer. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Pô, bacana. Gente, antes de tudo, eu queria presenteá-los, né? Presenteá-los aqui, ó. Yuri e Sara, eu sei que vocês são... Poxa, bacana. Já tem prole, né? Então, é um livro que eu tive ótima recomendação. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. E também, né, claro, caderno da patrocinadora. Olha só. Muito Além obrigado. de ser um convidado, hein? Não, presente, claro. Legal, Patrocinador que pediu. Aí é chique. Gente, então, a ideia é hoje a gente bater um papo, né, descontraído, sobre novas tecnologias na indústria. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho da carreira de vocês, como é que vocês iniciaram, né, a carreira, como é que foi essa tomada de decisão para ir para esse segmento, desde a escolha lá atrás, ali, talvez um curso técnico, numa graduação, ou da decisão mesmo de, pô, vou entrar nessa empresa, vou ir para esse mercado de trabalho. Então, eu queria que vocês se apresentassem, né, e falassem um pouquinho do background. Maravilha. Começa você que está na ponta, você está na ponta. Eu tô há 14 anos trabalhando na indústria. Sou engenheiro elétrico de formação. Me formei na Universidade de São Paulo, na USP. Moro no interior do estado de São Paulo. E com ênfase em sistema de energia e automação. Entrei já como estagiário na indústria que eu atuo atualmente. Então, trabalho numa multinacional. Sempre buscando conhecimento, Alexandre. Assim, a gente até é interessante o tema, porque é algo assim que a gente vê uma evolução absurda. Desde quando eu me formei, as matérias que eu estudei, obviamente, serviram de base, mas assim, a indústria evoluindo numa velocidade gigantesca. Quando eu estava estudando, eu me formei em 2010, final de 2010, a gente não ouvia tanto indústria 4.0, digitalização, algumas ferramentas que a gente usava talvez já mudaram totalmente. E nesse meio do caminho eu tive que ir me atualizando. Obviamente que a indústria acaba sendo quase que, se não uma outra graduação, aprendi demais. Tive bons mestres, sejam clientes, internos, colegas. Então, assim, a gente evolui muito nesse ponto, mas a gente também tem que buscar conhecimento. Então, de lá para cá, já fiz uma pós-graduação, finalizei um mestrado ano passado, na parte de ciência de dados. Então, assim, a gente está sempre buscando conhecimento. E assim, eu acho que você falou da prole, né? Eu tenho um filho e eu me enxergo muito nele, assim, de ver a curiosidade que ele tem para buscar, assim, sabe? Parece que ele já tem um negócio para ser engenheiro, assim, aquela coisa de desmontar as coisas, sim, sabe? Sim. E assim, isso eu acho que era mais ou menos o que eu era lá no passado. Então, assim, sempre curioso, querendo saber como é que as coisas funcionam, como é que isso... Perguntando tudo. Tipo, às vezes eu lembro de olhar assim e falar assim, cara, como é que esse negócio aqui funciona? E aí, assim, não era tão fácil. Você tem chat GPT, né, tal. Mas, assim, você tem um monte de ferramenta. Mas, assim, eu acho que isso me motivou muito a buscar engenharia. Eu entrei na engenharia para, talvez, descobrir melhor como é que algumas coisas funcionavam, tipo, colocar em prática algumas ideias e tal. E até hoje, assim, não paro. Eu tô com 37 anos, 2 filhos, casado. Eu comprei recentemente uma impressora 3D para fazer meus projetos em casa. Então, assim, o hobby, é legal isso, né? A gente gosta tanto do segmento que o nosso hobby é isso. A gente nunca sabe. Tô lá um desenhando no AutoCAD, lá no Fusion 360, lá, né? É bacana. Fala um pouquinho de Sara, você agora, né? Seguindo o fluxo. Sara Estival, trabalho na indústria hoje, atualmente faz 4 anos. Entrei nesse segmento assim que eu saí do ensino médio, na área de engenharia, mas dei uma pausa e segui outros caminhos, desde contabilidade, pedagogia, administração. E na pandemia voltei para esse setor, que foi uma escola, né, que eu venho aprendendo todos os dias com
com a indústria, com os colegas, com os clientes. E estou muito feliz nessa área, sempre buscando servir e atender as necessidades, as demandas que vêm surgindo. Pô, bacana. Legal. Então, meu nome é Daniel Cassimiro. A minha história tem que é engraçada porque meu pai, ele foi metalúrgico. A gente morava ali na região de Jundiaí, interior de São Paulo. E nessa região tinha uma empresa ali que fazia peças. E todo ano eles faziam um open house. E quando eu tinha por volta de 8 ou 9 anos, meu pai me levou num desses open houses e tinha lá um monte de braço robótico funcionando, linhas automatizadas. Eu falei assim, papai, quando eu crescer eu quero fazer isso. E assim, para mim foi uma decisão mesmo naquela época. Então, no ensino médio eu fiz um técnico de informática para ver se eu levava jeito ali pro computador, para entender um pouquinho. Fui para a faculdade fiz Federal do ABC, em São Bernardo e Santo André. Lá eu fiz instrumentação, automação e robótica, então já comecei a ter o gosto desde cedo. E depois disso, já entrei na empresa onde eu trabalho hoje, estou há 8 anos, e atendendo desde o fabricante de máquina até mesmo agora clientes finais. Então, eu passei desde do momento onde você projeta, prepara uma máquina, faz todo aquele desenvolvimento árduo, porque desenvolver uma máquina no Brasil não é tão simples assim. Nós temos diversos desafios que precisamos vencer. É questão de todo um preparo mesmo, que o fabricante ele tem que ter suporte e tudo mais. E agora atuando na parte vou pensar agora do cliente final mesmo, né? Então, como que esse cliente comprou a máquina, como que ele trabalha, como que a gente pode fazer com que ele tenha um ecossistema saudável para ele, eficiente e tudo mais. Então, essa é um pouquinho da minha jornada para compartilhar com vocês. Pô, bacana. E assim, é legal isso que você comentou, né? Vocês dois, principalmente, falando que tiveram um pouco, né, desse lance que veio desde a infância, né? E é legal. Eu também me recordo que eu tinha um pouco disso, né? Sou filho de eletricista, então... e assim, educação rígida, né? Então, meu pai me botou pro Senai com 14 anos, né? 14, 15 anos. Ele falou, não, você vai fazer Senai. Pode ir, né? Você pode até não gostar, falar, pai... quero mais, mas eu quero que você inicie até para você ter uma noção. Eu lembro quando eu fiz módulo de automação industrial, né? Programava um CLPzinho, uma esteira. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui para a vida, né, cara? Porque, cara, que coisa bacana. É divertido. É divertido, né? É legal. Então, é legal. Eu sempre falo que é bacana quando você se encontra, né, o mais cedo possível, né? Porque, assim, na jornada nossa, a gente tem muitas obrigações, né? E as obrigações desgastam um pouco. Quando você faz o que gosta, né? É diferente. E assim, você comentou do Senai, né? Uma das... Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito um Senai. Assim, eu acho que o Senai ele tem um papel... A gente vê isso na indústria, que a gente atua, o papel que ele tem hoje para o Brasil é muito importante na formação de técnicos e com esse primeiro contato. Então, assim, muitas vezes... o primeiro contato ele acontece no Senai e aí desperta realmente uma vontade muito grande de continuar, buscar, entrar numa indústria, seja continuar estudando, fazendo uma graduação. Sim. Então, se eu pudesse voltar no passado, talvez eu teria feito o Senai. E recomendamos para os jovens, porque quando eu era mais jovem, meu pai também falou de fazer o Senai ou seguir um ensino técnico na cidade tinha. Eu preferi pelo técnico, mas acredito que as duas opções são muito bem-vindas, são válidas. Porque é aquela primeira experiência onde você já começa a se preparar e também se descobrir, porque o estudo ele sempre é algo complementar. Então, você cursar algo para testar, para ver se é aquilo que você gosta, é totalmente válido. Então, aproveitem. Eu sempre falo para os jovens, e onde a gente trabalha tem bastante jovens, eu sempre falo, essa é a hora de você experimentar. Experimente agora, porque no futuro, conforme você vai, eu vou dizer crescendo, mas assim, evoluindo, a gente vai tendo mais responsabilidade, vai criando família, obrigações que demandam as nossas escolhas mais concretas, né? Então, esse é o momento da gente, vamos dizer assim, errar com consciência. E aí fica, depois de um certo tempo, fica mais difícil você, né, pivotar. Né? Impossível, nem um pouco. Não. Mas você tem que pensar um pouco mais, né? O esforço é maior. O esforço é maior. Vocês falando de infância, eu tive um insight agora. Eu não tive essa, vamos assim, oportunidade de fazer quando eu era jovem, porque eu sou filha de produtor rural. Então, até meus 15 anos, eu morava na fazenda. Então, até meus 15 anos, a minha ideia é que eu ia ser produtora, né, do agro, criar gado, tirar leite. E a partir do ensino médio, que eu vim para a cidade para estudar,
que eu tive esse conhecimento, né, de tecnologia, de um mundo que até então eu não tinha esse conhecimento, né? E eu vejo que isso eu já tinha quando era jovem na escola, sempre participando das feiras de ciência. Eu queria que fosse o meu fosse o melhor projeto, desde fazer maquetes e tudo, e apresentações. Ganhei vários prêmios, primeiro lugar. Os meus professores que podem depois assistir são prova disso. E eu sempre tentava trazer tecnologia, pesquisas e me aprofundar no máximo possível para trazer até mesmo para outros estudantes, outros colegas que não tinham esse conhecimento, né? Por mais que o acesso era difícil, né, à internet e tudo mais, mas nós tínhamos alguns laboratórios e eu tentava, me esforçava o máximo possível aprender e trazer mais conhecimentos. Pô, que legal, bacana. Gente, então, qual que é a posição de vocês hoje? O que vocês fazem, né? Me fala um pouquinho, né, o que puder falar aí de segmento que atua, né, o que desenvolve, falar um pouquinho dessa jornada. A gente sabe que vocês trabalham com tecnologia. Me fala um pouquinho qual que é a atuação hoje. Eu vou começar aqui, né? Já que eu dei o start. Segue a linha. Segue a linha. Atualmente, eu cuido do segmento de proteína animal. Eu trabalho numa multinacional, a Siemens. E é uma posição global. Então, assim, a Siemens entendeu a importância do Brasil dentro do segmento de proteína animal e criou um centro de competência locado no Brasil. Assim como ela tem vários centros de competência para outros segmentos, né? Então, por exemplo, o segmento de peixes, que fica, sei lá, acho que é na Noruega. Tem o segmento de vertical farm, são aquelas fazendas verticais, que fica na Holanda. Para o segmento de proteína, ficamos no Brasil. Só que atendemos o mundo inteiro. Então, assim, a ideia é usar o know-how que o Brasil tem nesse segmento, desenvolvendo tecnologia, aplicando as soluções através do portfólio da Siemens e replicando essas tecnologias e soluções para outros países, seja para todo o ecossistema, seja clientes finais, parceiros, integradores, fabricantes de máquina, enfim, todo mundo que está atuando nessa indústria. Então, assim, atualmente, eu estou há mais ou menos um ano nessa posição, 14 anos na Siemens, e dentro da Siemens eu passei em diversas posições. Então, trabalhei na fábrica de painel, de média, baixa tensão, trabalhei com automação, trabalhei 4 anos com turbinas a vapor, atendendo principalmente o mercado de usinas, né? Então, assim, tive a oportunidade, acho que tem algumas empresas, e aí eu acho que é um papel interessante da indústria, esse complemento na sua formação, porque ela te dá uma riqueza de conhecimento diverso e aplicado, que assim é algo que, se você souber aproveitar, é extremamente valioso. Assim, dentro da mesma, eu sem sair da empresa tive um complemento totalmente assim para a minha formação distintos, né? Distintos, exatamente. Então, assim, trabalhando hoje com proteína animal, mas trabalhei também com outros tipos de indústria. Então, assim, essa riqueza, assim, eu acho que é fantástico, assim. É legal entender processo também, porque cada segmento é um processo totalmente diferente. É quase uma mágica o processo de fabricação das coisas, né? Sem dúvida. Sim. E eu acho que, assim, o grande valor, que aí eu acho que todo mundo que está estudando ou está trabalhando já, e é algo que eu levo muito assim também para a minha carreira, é como eu agrego valor para o meu cliente. E para que você possa agregar valor para o seu cliente, você precisa entender o que ele faz a fundo. Você precisa entender daquele segmento, do processo, entender as dores, entender como que você pode aplicar suas soluções e trazer valor de verdade. Porque isso, no final, é que está todo mundo procurando, né? Assim, num ambiente extremamente competitivo, independente da indústria, como é que a gente agrega? Você não consegue agregar se você não entender. E para entender, você precisa ter experiências, né, dentro desses diversos segmentos. Pô, que show, bacana. Sarinha? Hoje eu estou como consultora técnica de venda, atendo o Mato Grosso do Sul e metade do Mato Grosso. Trabalho diretamente com os integradores e distribuidores Siemens. E estamos aqui não somente para vender um produto, mas sim para trazer soluções para os clientes finais, né? Então, a gente trabalha bem próximo, né? Tanto da parte de distribuição quanto integração de projetos, desenvolvimento de soluções. E eu já estou há 1 ano, fiz agora 1 ano na Siemens, né? E pretendo ficar aí muitos anos, tanto na Siemens e no mercado industrial. Pô, bacana. Legal. Eu brinco que a idade é nova, mas já tenho 8 anos de Siemens.
Então, contei um pouquinho que eu comecei na área de application, então no Application Center, que é uma área da Siemens que auxilia os fabricantes de máquinas a desenvolverem. Então, nesse ambiente eu tive uma vivência muito interessante de bastante portfólios diferentes, porque quando você constrói uma máquina, você tem, ali falando nomes técnicos, né? Então, HMs, a tela onde a gente controla a máquina, PLCs, o cérebro da máquina, motores, inversores que controlam ali o movimento da máquina, então, toda essa parte. E ali foi ganhando bastante bagagem, porque a gente passou por diversos tipos de segmento, então não tinha um segmento nichado, né? Então, atendia desde brincadeiras, mas assim, desde máquinas que faziam telhas até mesmo dentro do alimentos e bebidas, máquinas de invase. Então a gente passou por diversos segmentos diferentes, foi bem interessante. E há 3 anos atrás eu migrei aqui para a área de alimentos e bebidas. Então agora eu sou consultor técnico para todo o vertical de alimentos e bebidas. Então trabalho bastante com o Yuri, a gente até brinca, o Yuri ele leva o nosso segmento aqui, né, de proteína animal do Brasil para o mundo. Então mostra que o Brasil é realmente uma estrela ali para levar conhecimento, técnica, isso é bem interessante. Mas também ali atuo com diversos outros tipos de segmento dentro do alimentos e bebidas. Então, na Siemens, a gente fala ali massas e biscoitos, bebidas em geral, etanol, etc. Assim, diversos ambientes. O etanol entra no alimentos e bebidas? Entra no alimentos e bebidas. Por conta do açúcar. Por conta do açúcar. Do açúcar. Então, a gente está... Quando eu falei isso, porque como a gente está dentro no agro, né? Então, a gente está ali da cana, milho, trigo, etc. Então, a gente está em toda a cadeia. Até algo que a gente usa bastante na Siemens, que nós estamos presentes do campo à gôndola. No dia a dia nosso, a gente conversa com todos os parceiros de negócio para que a gente entregue sempre uma solução boa para o nosso produto, porque quanto mais eficiente a nossa indústria brasileira for, melhor para todo o nosso Brasil, vamos dizer assim, né? Então, para nós como pessoa, sociedade, para as empresas como o CNPJ, então a gente tem que sempre tentar entregar o melhor que nós podemos fazer. Então, minha consultoria técnica na Siemens é isso, eu participo durante todo o processo, desde pós, pré, durante a venda, a gente está junto com o cliente para que ele tenha ali uma ótima solução. Pô, bacana. Eu sabia que eu descobri esses dias que usa açúcar no concreto, uma coisa foi nova para mim. Açúcar no concreto? No concreto, no asfalto. No asfalto, né? Tem bastante. Tem bastante aplicação para isso. E o Brasil, ele fornece bastante açúcar para o mundo, né? Então, a gente tem bastante entreposto, até na região, para levar esses açúcares pelos navios de Santos e tudo mais. É bem interessante. A verdade, assim, eu comentei aqui da parte dos frigoríficos, né? Da parte de proteína animal em geral, mas é impressionante a importância do Brasil nos diferentes segmentos dentro do bebidas e alimentos, né? E aí quando a gente vai lá e conversa, por exemplo, a nossa matriz fica na Alemanha, né, da Siemens, e você acaba conversando com vários países e tal, e você tem a oportunidade de trocar um pouco de informação, você vê como a gente está avançado em vários segmentos, né? Então, a proteína animal, quantidade de fabricantes de máquina, de empresas com aplicação de automação que estão trabalhando aqui pela necessidade do nosso mercado, e aí você vai para os Estados Unidos mesmo, eles estão olhando para cá, inclusive com algumas aplicações que a gente já desenvolveu aqui, querendo replicar para lá. Sim, então, assim, olhando como referência. Olhando como referência, legal. Exatamente. E isso para diversos segmentos. Açúcar, etanol, a gente aqui gerando energia com a biomassa. Sim. Etanol de segunda geração. Etanol de segunda geração. Cara, o etanol de segunda geração também é uma coisa que eu trocando uma ideia com o pessoal de usina, descobri recente que é uma baita tecnologia de eficiência, né? Que o bagaço mesmo. O bagaço que viraria biomassa, você tira o etanol, né? Então é algo interessante, tá reaproveitando. É tão rico, né? Essa indústria, porque assim, você vê que interessante. Antes a biomassa, a gente via, né, a biomassa sendo queimada para gerar energia. Aí hoje ela já está disputando, porque de repente vale muito mais a pena você usar o bagaço para fazer o etanol de segunda geração do que gerar energia. Sim. Então assim, olha a quantidade de subprodutos, né? E aí o biogás, biometano. E tecnologia desenvolvida aqui. Isso que é muito legal. Um exemplo é o DDG, né? Que hoje ele é até mesmo... Como que eu posso falar? Tem um valor agregado, né? Isso, tem um valor agregado para a indústria, principalmente, vamos dizer assim... Alimentícia, quer dizer, proteína animal, né? Que faz alimento, ração, né? É isso. Sim. Tem um valor muito mais agregado até mesmo que o etanol, muitas vezes. É muito do mercado, né? O mercado oscila muito, então muitas vezes compensa você, né? A gente sempre fala sobre isso, entre, por exemplo, álcool e açúcar, né? Você tem que destinar
o caldo para alguma coisa. Então depende do que está dando, caminhos. né, do que está rendendo mais naquele momento. Mas isso é comum, é mercado. Tá, pô, legal, gente, bacana escutar, né, presenciar essa jornada de vocês, que vocês compartilharam com a gente. E o que vocês viram de evolução nesses últimos, sei lá, 8, 10 anos, assim? Como é que vocês enxergavam essa parte de processo? Desde as coisas mais básicas, né? Controladores, IHMs, né? Como é que era isso há 10 anos atrás, 8, né? 5 anos atrás? O que vocês enxergam? O que evoluiu, né? E quais pontos, os principais pontos que evoluíram? A evolução, eu vou dizer que ela é constante, né? Então, de 10 anos para cá já evoluiu muita coisa. Eu tenho certeza que de hoje para o ano que vem vai evoluir muita coisa. Então, 10 anos já é um tempo muito grande. Considerável, né? Muito considerável. Mas, assim, temos muitos desafios ainda para ser considerado. Porque a indústria, isso é bem interessante, porque a indústria geralmente é piloto de novas tecnologias. Bacana. Eu sempre falo que é tipo Fórmula 1, né? Fórmula 1 testa as coisas lá, né? Combustível, equipamento, resistência de materiais. A indústria é isso aí. A indústria é onde a gente testa, onde a gente valida isso, porque é onde realmente está gerando ali o negócio, está trazendo retorno para as empresas que investiram. Nesse ponto, que eu acho bastante importante a gente olhar, olha como que antigamente eram desenvolvidas as máquinas para hoje em dia. Antigamente, nós precisávamos de N tipos de softwares diferentes para trabalhar dentro de uma única máquina. E, por exemplo, da Siemens, nós temos um software hoje que você pode programar tudo, praticamente, de uma máquina. Por que isso é legal? Porque cada vez mais nós temos sistemas integrados, e esses sistemas integrados trazem mais facilidade para o nosso dia a dia. Do mesmo jeito que eu uso uma máquina, ou eu uso pessoalmente meu celular para fazer as coisas, eu quero ter facilidade no dia a dia. Por que não isso trazer para um fabricante de máquina? Então, são desafios que nós estamos trazendo, nós estamos vencendo, e essa evolução está trazendo. Outro ponto importante que eu acho legal falar é a questão de conectividade entre máquinas. Antigamente, as linhas, elas tinham sim uma conectividade? Sim, mas era manual. O operador A falando com o operador B, que falava com o operador C e sabia o que estava acontecendo ali na linha. Hoje em dia, você já traz isso de uma forma muito mais automatizada e com qualidade. Por quê? Você aumenta a eficiência daquela produção que você está tendo e você dá transparência também para tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi investido. Então, você traz transparência de dados, traz transparência da operação, traz também uma transparência da manutenção. Então, muito mais rápido você consegue resolver um problema usando a tecnologia de hoje em dia. Evoluções são grandes, então temos muitas. E, para finalizar, uma acho que é bem legal é como antigamente eram construídas as telas versus hoje em dia. Na própria informática, sofreu uma grande revolução para o HTML5, para algo mais responsível, mais bonito, mais versátil. E também isso também vem acontecendo bastante na indústria. A indústria ela tem uma tendência a ser um pouquinho mais lenta que os outros, mas não é porque nós não gostamos, mas é porque nós testamos muito mais. Antes de a gente colocar alguma coisa na indústria, a gente tem que ter certeza que aquilo está funcionando. Confiabilidade. Confiabilidade é importante para nós. Nosso asset, quando a gente investe, tem que durar para um longo prazo. Então, hoje a gente consegue ver, por exemplo, que nós temos telas muito mais bonitas, muito mais amigável. E a beleza não é só uma beleza estética. Acho legal também trazer isso. Eu falo beleza, mas é uma questão também de operação. Porque o operador que está trabalhando o dia inteiro naquela tela, se for uma tela muito colorida, vai cansar os olhos, ele pode tomar uma decisão ruim. Então, cada vez mais também tem estudos de como que a gente adapta aquela tela para uma operação contínua, de qualidade, para que o operador tome realmente sempre as melhores decisões. Não, bacana, gente. Yuri, me fala um pouquinho do que você enxerga de evolução da tecnologia nos últimos anos. Olha, Alexandre, assim, acho que foi tão revolucionário que a gente viu e está vivenciando, né? Então, assim, talvez a gente poderia abordar dentre umas das matérias específicas, vamos dizer assim, para falar da evolução. Mas, em linhas gerais, a gente, falando de alguns marcos interessantes, hoje a gente está vendo a inteligência artificial generativa, por exemplo, que a gente usa como o ChatGPT, ou Copilot, enfim, no dia a dia, sendo aplicado na indústria para gerar insights em cima, por exemplo, de uma geração de dados do campo e da fábrica. Então, assim, quase que auxiliando e suportando o operador numa tomada de decisão baseado nos dados que estão gerando.
O Daniel comentou ali sobre a questão da conectividade. Indústria 4.0 é um tema que veio nesses últimos 10 anos, veio com muita força e tal, e muita gente saiu, né, eu preciso aplicar a Indústria 4.0 e tal, e aí a hora que a poeira baixa, né, que assim que as pessoas começam a tentar entender um pouco melhor e nesse processo de assimilar a inovação e a tecnologia, entende a importância, por exemplo, de trazer esses dados, de ter a parte de sensoriamento, de ter as máquinas se conversando através de protocolos cada vez mais abertos. Sim. Antes a gente tinha protocolos fechados de fabricantes, enfim. Hoje, já não teremos mais barreiras. Então, as máquinas precisam se conversar, inclusive para que a gente continue evoluindo. Assim, não faz mais sentido eu ter uma máquina ilhada e a outra, cada uma falando um protocolo. Aí eu tenho o OPC-UA, por exemplo, que aí eu consigo fazer essa comunicação entre as máquinas. Então, assim, a evolução foi das mais diferentes formas, no meu ponto de vista, inclusive da própria maneira de fazer negócio mesmo, assim. Eu acho que a gente está digitalizado em todos os sentidos, assim, hoje, muito mais, né, do que era no passado. E isso reflete no comportamento das pessoas, inclusive. Então, por exemplo, vou te dar, eu tenho 14 anos trabalhando, não tô tão velho assim, né, tá? Tô ali na meia idade. Mas assim, quando eu entrei na empresa, as pessoas andavam com uma gravata dentro da mochila, para caso, dependendo da reunião, colocasse a gravata. Hoje a gente vê isso despojado, né? Assim, até a maneira de se vestir mudou. Então, assim, tudo mudou. E nesses últimos 10, 14 anos, mudou seja na indústria, no comportamento, forma de fazer negócio, foi realmente revolucionário. E eu fico imaginando, e aí é onde eu acho que quem gosta de tecnologia fica pensando aonde a gente vai nos próximos 10 anos. Então, essa tecnologia, essa revolução, o que mais que vai vir acontecendo? E aí, gêmeos digitais... Qual que é a indústria do futuro? Qual que é a indústria do futuro, exatamente. Cara, é bem isso. Eu como integrador, uma das coisas que eu gosto muito é a conectividade entre marcas, principalmente. Antigamente não tinha isso, né? Não. Cara, era muito complexo você fazer um cara conversar com o outro, né? Marca X conversar com marca Y. Hoje em dia tá muito fácil. A internet teve uma evolução muito grande, né? É uma baita rede, né? Pô, E o legal é o auxílio que as pessoas também dão na internet, né? Se você hoje tem uma dificuldade com o fabricante A ou o fabricante B e você quer fazer conexão entre os dois, você joga lá numa pesquisa rápida, você já encontra muito material. Isso é bom pelos dois lados, porque para quem está criando material ali por investir nisso, igual aqui a gente no podcast conversando, mas também é bom para o lado da pessoa que está desenvolvendo, porque aquele trabalho que era moroso está bem mais simplificado. Sim. Porque ele já tem um passo a passo para seguir. Então isso a gente vê como alavancadores, né? De como a gente melhora a nossa produção, vamos pensar assim. Nessa linha, e aí eu acho que principalmente o pessoal mais novo, que está estudando, ainda está começando, algo interessante nas mudanças que a gente está vendo é a forma de aprender. Então, por exemplo, hoje você tem o curso remoto, você tem podcasts que traz informação, igual aqui a gente estava batendo um papo antes, outro dia, né, que a importância de podcasts falando de temas industriais, abordando, sim. Né, que assim, até um pouco carente, a gente vê muito da parte financeira e tal, mas assim, esse tipo de conteúdo, então assim, tudo mudou, né? Mudou, inclusive, a maneira que a gente aprende, isso mudou também. Ficou mais dinâmico, né? Por exemplo, a gente pode escutar no carro um podcast e tá aprendendo ali, né? Não precisa parar ali, então fica muito mais dinâmico. Vou trazer um insight bem interessante do nosso time. Nós temos uma jovem aprendiz e eu dei a ela a missão de aprender o nosso software de programação da Siemens, que é o Tia Portal. E é bem legal porque ela ficou 2 semanas sem me perguntar nada, aprendendo isso. Aí eu cheguei para ela e perguntei, nossa, assim, tá tudo bem, né? Tá tendo alguma dificuldade, problema? Ela, não, Dani, tá tudo bem. Eu falei, mas tá tirando dúvida? O que você tá fazendo? Ela, não, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto pro ChatGPT. Então foi basicamente o quê? Ela chegou, mostrou como a nova tecnologia auxilia a gente no dia a dia. E são coisas que eu não fazia. Por exemplo, eu não pensava, vou tirar uma dúvida ali de como programar tal coisa dentro do ChatGPT. Olha que interessante, como a tecnologia nos auxilia. Eu tô quase viciado no ChatGPT. Eu acho que daqui um dia vai ter que fazer uma desintoxicação. No Instagram, né? Instagram, de vez em quando desintoxico. Desinstala uma semana, para um pouco. O ChatGPT vai ter que fazer isso. É fantástico, né? Fantástico. E para provar como a gente já tem isso no meio industrial, acho bem legal compartilhar uma experiência que eu já tive, que é você usar um Copilot para te auxiliar
a entender qual foi o problema que está acontecendo na máquina e qual ação você, como manutentor, tem que tomar para resolver aquilo. Isso foi um caso que nós tivemos que, assim, foi bem interessante, porque ele coleta dados em tempo real da máquina e traz informações cruzando com o manual do fabricante. Olha como que a nossa indústria já está utilizando isso. São casos que mostram que o futuro ele está aí. Então ele já está acontecendo, já está na nossa porta. Isso já está acontecendo. Sim, já está acontecendo. Cara, pensa, por exemplo, vincular dados de PCM com históricos de PCM, né? Então, assim, toda vez que acontece um problema numa máquina, o PCM abre uma requisição. Sim. Máquina problema X. O cara vai lá, o mantenedor, ele arruma a máquina, ele tem que fechar a requisição. Isso aí vai para um banco de dados. Cruza essa informação. Né? As possibilidades são infinitas, né? Essa é a verdade, assim. E eu acho, assim, que uma outra coisa interessante que mudou muito é a escala. Para você, talvez, antes de tirar um projeto do papel, o custo talvez era muito alto. Hoje, com as tecnologias e com a digitalização, por isso que a gente vê, às vezes, um jovem, o cara tá na universidade, o cara, às vezes, aparece com uma solução fantástica, né? Um código, Sim. ou alguma aplicação, ou desenvolvimento, porque ela deu mais possibilidades para quem tem o interesse de buscar. Então, assim, antes talvez você tinha que ter alguns recursos a mais, um laboratório, alguma coisa legal para poder fazer. Hoje a gente digitaliza e faz muita coisa, né? E esse é outro assunto que a gente já começou a discutir, mas eu quero discutir um pouquinho dessas tecnologias novas, né? Que é a questão da impressão 3D, né? A possibilidade, por exemplo, de a gente imprimir uma peça que precisa. É fantástico. Então, né? Ao invés de eu importar a peça, né? Ou comprar... Não, mas olha que interessante. Não somente você comprar a peça, importar a peça, mas imagina que você tem a máquina que ela faz o serviço A. Então, vou pegar aqui do nosso segmento. Então, a máquina ela tem que, exemplo, colocar um rótulo. E vamos imaginar que esse rótulo na caixa seja de 100 milímetros. Eu quero mudar para 200 milímetros. Já temos máquinas hoje onde você pode imprimir peças novas, colocar nessas máquinas e elas partirem nessa configuração nova. Na Siemens nós temos uma experiência bem interessante também. Nós temos um espaço chamado DEX, que fica o convite para quem quiser conhecer. Procure ali num qualquer navegador, busque por DEX Siemens, é bem interessante. Lá temos máquinas que foram... Fica onde, assim? Fica em São Paulo. Fica em São Paulo, na nossa sede. E esse espaço, nós temos peças que foram impressas em impressora 3D. Então, para rodar lá kits que são industriais, nós temos essas peças impressas, né? Então, isso é bem interessante, como no nosso dia a dia hoje já tem. E o legal é que não é só plástico, metal também a gente já consegue fazer isso. Então, é bem interessante que eu posso ter. Aviões, é muito comum também já ter peças impressas. Então, no nosso dia a dia já faz parte realmente do Um país do igual o nosso, continental, que às vezes você tem uma indústria distante de um centro, que tem algumas dificuldades. Logística ainda é um desafio no Brasil. Isso é fantástico. Você ter a possibilidade de você poder imprimir uma peça, de você não... você dar autonomia, né, para o pessoal. Então, assim... É mais um exemplo de como a tecnologia já está sendo aplicada, né? Eu vi recentemente uma matéria, um documentário, por exemplo, tinha uma peça de um avião, parte da turbina, por exemplo, que era um composto, sei lá, eu não sei o número, mas vou chutar 300 peças. Com a impressão 3D, você consegue reduzir isso aí, sei lá, para 15, 20 peças. Porque você consegue, né, fazer, não precisa montar todo aquele quebra-cabeça. Você compõe de menos peças com a impressão 3D. Então, inteligência artificial, a gente já falou, né? Muita coisa. O que é um gêmeo digital, gente? Fala pra mim. Explica pra gente o que é um gêmeo digital. Esse é um termo complexo. Porque a Siemens, o gêmeo digital, nós temos tecnologia desde 2009. Acho que se duvidar até antes. Então, o gêmeo digital, ele é aquele momento onde nós conectamos o mundo real com o mundo virtual nos dois caminhos. Ou seja, pouco do metaverso? Então, o metaverso, eu diria que seria um complemento do gêmeo digital. Vamos pensar assim. Eu tenho meu modelo físico da máquina. E o modelo físico da máquina está lá trabalhando, está funcionando. Eu crio o modelo virtual dele. E esse modelo virtual, ele não tem que estar lá só para ser uma cópia. Porque se eu tenho um modelo virtual, lendo dados da máquina real e mostrando, virou uma IHM. Está lá me mostrando dados. Como eu consigo utilizar esse modelo virtual para testar cenários?
quero melhorar a minha performance da linha. Será que eu posso testar nesse modelo virtual? Deu certo? Melhorei ali algum código, melhorei algum set point? Eu faço download para o real. O real fala, deu certo, estou acelerando, retorna para o virtual. É um ciclo. E isso é o gêmeo digital. E aí o metaverso ele vem como um complemento fotorrealístico. Então eu pego esse modelo que eu tenho digital e eu aplico uma fotorrealidade. Eu transformo ele naquela visualização que a gente quer ter como pessoa. E eu fica mais imerso. E fica mais imerso. Tem o gêmeo digital, mas eu consigo imergir na tecnologia. E aí, como você falou, eu posso testar a eficiência da máquina, ou eu posso até testar uma falha, né? Exatamente. Uma temperatura ali diferente, uma velocidade diferente. Treinar um operador. Treinar um operador. Exatamente. E entra naquilo também que vocês falaram. Na indústria, tudo precisa ser testado, avaliado antes de trazer essas tecnologias. O gêmeo digital, ele ajuda nisso, né? Sara, imagina, por exemplo, uma pré-venda, onde nós conseguimos montar toda uma linha, toda a fábrica e saber antes dessa fábrica partir qual vai ser a produtividade dela. Isso. Qual o espaço mecânico que eu preciso. Porque imagina o quanto a gente tem de custo na parte civil de uma construção de fábrica. Não, isso é fantástico. Por exemplo, assim, uma engenharia fazendo um estudo de viabilidade. Você vai fazer um investimento específico numa parte da fábrica. Como é que esse investimento ele pode repercutir ou influenciar as outras partes da fábrica? Porque você começa a ter uma simulação da complexidade maior daquele ecossistema. Porque, eu estou investindo aqui, mas será que isso não vai me trazer um gargalo, por exemplo, na parte de embalagem, empacotamento, na parte final ali do processo? Então, assim, você testa todas as possibilidades nesse mundo virtual antes mesmo de entender se isso vai dar viabilidade ou não. Então, assim, a gente falou de treinamento, de simulação, fazer o startup virtual de uma fábrica para facilitar e pegar os problemas antes de você fazer realmente o startup virtual. E eu vou deixar uma pergunta aqui para nós, mas essa pergunta para a gente digerir ao longo de outros momentos, né? Então, para todo mundo, e como que a gente produz uma indústria flexível? Porque cada vez nós, como consumidores, somos mais exigentes na qualidade do produto e também na customização desse produto. Como que a gente consegue alavancar uma indústria para que atinja isso? Porque nossas linhas de produção, a maior parte dela é fixa. Nós temos uma produção que ela vem de uma base instalada já que acontece. Exemplo, o gêmeo digital não pode ser um alavancador para que a gente consiga atingir esse momento? Temos muitas respostas, mas é legal também deixar a curiosidade. É porque assim, agora sim, pergunta, beleza, a gente explicou o gêmeo digital, a gente falou das principais funcionalidades. Eu quero ver um gêmeo digital. A gente já tem alguma coisa aqui no Brasil. Fala um pouquinho disso aí. Né? Isso já está presente. Spoilers bons. Eu posso contar. No DEX, por exemplo, da Siemens, nós já temos gêmeo digital rodando lá dentro. Então, sim, já é uma realidade. A gente só precisa entender porque o gêmeo digital é algo que a Siemens, por exemplo, como empresa, já traz há muito tempo. Então, assim, temos diversos casos. E o legal é que dentro do DEX, por exemplo, nós temos já a fotorrealidade. Então, já trazemos os dois ambientes para dentro lá. E algo legal que a Siemens, como empresa, e isso aí está aberto para quem quiser entrar no Google, procura, por exemplo, da CES, que foi em Las Vegas nesse ano. Nós tivemos ali, por exemplo, o lançamento de várias parcerias que a Siemens tem de ecossistema para trazer esse ambiente para dentro. Então, imagina você desenhar uma peça, colocar o óculos e conseguir já mexer naquela peça. E às vezes aquela peça não encaixou por quê? Faltou um ajuste de 3 milímetros, exemplo. Você lá ia ajustar e já testar. Então são coisas que no dia a dia vai nos auxiliar. E aí temos diversas aplicações já rodando com esse ambiente. Aí só falo que tem a questão da fotorrealidade e do gêmeo digital. Nesse ponto, complementando até, porque às vezes a gente imagina a questão da fotorrealidade, né? Daquela experiência do óculos e tal, mas a questão do gêmeo digital, igual o Dani comentou, temos há muito tempo. A gente tem produtos consolidados e soluções no mercado para simular uma máquina ou para simular uma linha, sim, diversas aplicações já. Dá um exemplo de produto, por exemplo, que a gente usa para desenvolver isso. Uma embalagem. Por exemplo, você pode modelar toda uma embalagem para um produto específico e entender a maior parte, só fazendo um parênteses aqui, a maior parte dos gases de efeito estufa de um produto são evitados ou não no momento que ele está nascendo. Então, por exemplo, você pode simular
esse produto, essa embalagem, ou seja lá o que for, de um produto específico que faz o ciclo de vida do produto, e nesse momento otimizar o material utilizado, colocando todas as condições de contornos necessárias para o produto final. Então, assim, esse é um exemplo que a gente tem aplicado, mas isso varia. Um case real e divulgado, a gente teve uma experiência na Siemens, se eu não me engano, acho que foi na Austrália, utilizando um software de simulação para entender as correntes de marés na criação de peixes e como como influenciava, por exemplo, a oxigenação dos peixes, pH e tal. Sim. Então, assim, conseguiram modelar tudo isso no ambiente virtual para poder entender e otimizar a produção, buscando qualidade, bem-estar do animal, a qualidade da carne, então, tudo isso. Então, assim, os exemplos são muitos, assim. E de novo, né, já é uma realidade. E o portfólio, ele está disponível. Então, quem acessa o site ali, da Siemens, por exemplo, consegue encontrar. E é algo bem interessante porque você tem diversas formas de navegar nesse ambiente. Então, você pode ir da produção sua ao produto, ou do produto à produção. Então, depende de como você quer nascer seu projeto. Você fala assim, quero produzir um produto novo. Qual linha que eu preciso para produzir isso? Tem como testar. Isso. Qual vai ser o material desse produto? Tem como eu testar. Qual vai ser a resistência desse produto? Tem como testar. Qual vai ser a válvula que vai produzir esse produto? Tem como testar. Então, hoje é uma solução interconectada. E lembra que o Yuri falou no começo? Tem que ser muitas dessas coisas precisam ser abertas. Eu preciso comunicar, preciso conversar com outras partes, com outros parceiros, para que eu tenha uma solução completa. Bacana. Manutenção revolucionária, né? O mantenedor pode ser home office, um especialista pode estar home office. Sim. Ou até mais. Agora imagina que você tem um manutentor aqui da região que ele está ocupado fazendo uma manutenção de uma planta. E tem um outro disponível em outro local. Ele não pode fazer essa manutenção daqui? Já que ele está disponível lá? A gente está criando ambientes onde você consegue alocar recursos que estão em outros lugares para te ajudar aqui. Então isso é uma possibilidade muito grande para a indústria. Pô, bacana, gente. Então a gente falou um pouquinho de realidade aumentada, né, que é um outro ponto. Você comentou um pouquinho sobre a produção flexível, acho que é uma tendência também. E aí, hoje em dia a gente fala muito do ESG, né, e da sustentabilidade. Como é que essas tecnologias podem nos ajudar na sustentabilidade? Elas estão totalmente relacionadas. Para mim, assim, acho que elas são uma grande parte das respostas para a gente trabalhar, né, em relação a ESG e tal, são essas tecnologias. Então, seja, igual eu comentei, na elaboração ou desenvolvimento de um produto novo, e isso entendendo virtualmente como você otimiza recurso, seja aplicando inteligência artificial para trazer maior eficiência para a indústria. Menos desperdício, menos então, impactos de água, de energia. Quando a gente fala, por exemplo, da digitalização e da conectividade, trazendo dados, com esses dados, a gente tem uma capacidade absurda. Então, por exemplo, a gente fala muito de machine learning, de todas essas técnicas. Muitas dessas técnicas já existem há muito tempo, são técnicas de estatística. Então, por exemplo, séries temporais, previsão de séries temporais, não é algo assim que nasceu agora. Sim. Mas, obviamente, agora a gente tem uma quantidade absurda de dados e um processamento que torna capaz a gente poder trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, uma vez que eu consigo trazer esses dados do chão de fábrica e conectando toda a minha operação, seja lá do campo até a logística, ao poder que está na minha mão. Eu consigo usar todas essas tecnologias, por exemplo, otimização de rota, por exemplo, rastreabilidade, otimização de produção. Otimização de produção. Então, assim, para mim, elas vão responder todos os desafios que o ESG traz, né? Assim, que está totalmente relacionado à sociedade como um todo, né? A gente aqui quer sempre buscar um desenvolvimento socioeconômico, né? Poder contribuir com isso. E eu acredito que essas tecnologias são grande parte da resposta. E como que você traz essa rastreabilidade, né? Porque a questão da sustentabilidade, ela vem muito atrelada a essa questão de dados, de informação. O dado que você tem saindo da máquina gera informação para que você tome as melhores decisões, muitas vezes em relação à sustentabilidade. Como eu sei que minha máquina está eficiente ou não, se eu não tiver os dados? Exatamente. Como eu sei o consumo da minha energia e como eu sei que eu reduzi o consumo de energia
se eu não tenho os dados. E não só ter o dado mostrando lá, ter o dado armazenado. E assim, a gente vai ter essa quantidade de dados aí, a inteligência artificial faz isso de forma brilhante, que é analisar o dado virando informação. Virando informação, né? Virando informação ali que você pode tomar a decisão em tempo real. Pô, bacana. Eu acho que a gente tem bastante coisa para evoluir e a tecnologia vai somar muito, né? Porque assim, a população continua crescendo. Sim, continua. E a gente tem um planeta só. Então a gente precisa melhorar a eficiência de processos produtivos, senão a gente vai pagar a conta. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, pô, bacana, cara, legal. Bom, fala um pouquinho mais da automação no setor de proteína animal. Eu achei muito bacana e até fiquei orgulhoso dessa questão de hoje o pessoal de fora olhar para a gente, buscando tecnologias, principalmente nesse segmento de proteína animal, né, que é uma coisa que a gente vem desenvolvendo. Isso já acontece, por exemplo, com usina de cana. Né? A usina de cana, a gente é pioneiro nessa tecnologia também, as principais tecnologias, né, da cana, né, da usina, álcool e açúcar com cana é nossa. E é muito legal saber que isso também vem acontecendo com a proteína animal. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que o caminho dessa indústria, ele é um caminho em relação à automação. A gente tem muitas oportunidades dentro do segmento, principalmente relacionado à automação específica. E eu acho que todo mundo entendeu tudo isso que a gente falou, porque é um segmento que tem margens apertadas. Então, assim, todos os nossos clientes estão batalhando ali, às vezes por centavo no quilo. Sim. Porque você pega, por exemplo, o segmento de aves, quantidade, então assim, ele precisa disso. E ele entendeu que talvez só automação convencional, dependendo como for, já não vai trazer todas essas respostas. Então assim, ele está buscando tudo isso que a gente está falando aqui, conectividade, trazendo dados e interpretando esses dados, aplicando inteligência artificial, visão computacional aplicada à indústria, para poder no final das contas, trazer eficiência operacional. Essa acho que é uma palavra fortíssima que está muito ligada. E esse, vamos dizer, esse caminho que a gente tem, esse potencial, eu vejo como um potencial muito grande, porque é uma questão de tempo que todos vão ter que seguir esse caminho, se adequando, e aquele que não se adequar, ele vai acabar ficando para trás. Sim, então, porque a concorrência é muito grande, né? Então, assim, eu acho que quando a gente olha para o segmento, a gente tem que olhar pelo potencial que ele tem. Ele tem um potencial enorme, enorme. Assim, a hora que a gente pega a quantidade de plantas, a quantidade de... A gente traduz isso a quantidade de oportunidade, né, no meu ponto de vista, assim, no Brasil. E outro ponto que é interessante é o ecossistema. O ecossistema é muito rico aqui. Então, os fabricantes de máquina, os integradores, startups, universidade, muitas das respostas a alguns problemas já estão sendo trabalhadas por esse ecossistema, que estão falando e interagindo com o cliente final. Então, assim, quando lá fora eles olham para a gente, é porque a nossa indústria, somos os maiores exportadores em vários tipos de proteína animal. Então, bovina, suína e frango, a gente está sempre nos... Se a gente não é o maior, a gente é o top 3 ali. E essa quantidade de empresas que se desenvolveram para suportar essa indústria, desenvolveu um know-how muito grande. Bacana. Que no final das contas, isso não se faz de uma hora para outra. Sim, sim. E aí, quando a gente conversa com o pessoal lá fora, a gente entende como é que realmente a gente está desenvolvido e, ao mesmo tempo, como a gente tem muitas oportunidades também para as nossas empresas, para os nossos profissionais mesmo, que detêm esse conhecimento. Sim. Pô, então, eu sou muito otimista, assim, em relação à nossa indústria. Não, claro. E olhando para o futuro da automação, né? A gente já falou bastante, né? Acho que das principais tecnologias. A gente esqueceu de uma que eu queria perguntar para vocês. E o 5G? O que vocês pensam disso? O 5G, ele novamente vai ser um habilitador. Se a gente olhar hoje o 5G aplicado na indústria, nós não temos ainda tantos casos. Mas por quê? Se você olhar a indústria, o 5G ele vem como realmente um habilitador. Nós teremos menor latência, maior velocidade, mas ainda temos um desenvolvimento grande de portfólio por trás disso. Não como empresa, mas de todo o ecossistema. Se você olhar o número de dispositivos que temos, ainda é pequeno, versus a quantidade que nós temos nos concorrentes, em outros protocolos, vamos dizer assim. Então, sim, ele tem uma tendência de vir de uma forma
interessante para complementar aquilo que já existe. Então, um comparativo. Nós temos o 5G, nós tínhamos o 4G, o 3G, que ainda continua ativo. As bandas ainda continuam ativas. Por quê? Ainda tem recurso rodando ali dentro que eles atendem bem. O 5G ele vem como um recurso adicional também para atender. E pega, por exemplo, o Wi-Fi. O 5G não vai matar o Wi-Fi, porque são ambientes diferentes. Sim. Então, eles sempre vêm como habilitador. E aí, de novo, eu falo da questão da maturidade digital das empresas. Porque o 5G ele vem como um habilitador para que a gente atinja essa maturidade. Nós teremos uma conectividade maior, uma menor latência, provavelmente menos cabos numa planta passando, porque a gente sabe que hoje, se eu passar no mesmo conduíte energia e cabo de Ethernet, eu vou ter um problema grave de interferência. Então, assim, a gente tem ele como um habilitador. Ele é algo bem interessante que está se desenvolvendo, a indústria está se desenvolvendo, entendendo ele ainda de como aplicar, mas sim, ele vem como algo para nos auxiliar nessa questão de maturidade, para a gente atingir esse nível que nós queremos ter de informação, de transparência e de disponibilidade também. A gente falou bastante de dados, falou bastante de conectividade, bastante de indústria, mas a gente não falou de segurança, gente. É importantíssimo. Não há nada se conecta sem segurança. Importantíssimo esse tema. E aí, me fala um pouquinho do que a gente vem, como que a indústria vem enxergando isso aí? A indústria está madura ou ela ainda... Não, vamos coletar, vamos ser eficiente. Como é que é a visão? Como é que vocês enxergam um pouco dessa visão de maturidade para a segurança? Né? Isso No passado a gente teve algumas notícias relacionadas a isso. Sim. Como é que está isso hoje? É uma preocupação latente, assim, eu vejo quanto mais, esse é aquele efeito colateral, quanto mais você se conecta, talvez mais exposto você esteja, né? Então, assim, é um efeito colateral que todo mundo está olhando atentamente, né? Eu queria até dar um passo antes aqui, a gente falou um pouco, antes de falar de segurança, né? A gente viu no começo da indústria 4.0, todo mundo falava de aplicações em nuvem, e só se falava em aplicações em nuvem. E era algo interessante, porque parecia que para você fazer alguma aplicação, você teria que estar rodando em nuvem. E assim, o que a gente viu? A gente viu aquele processo, né, de você assimilar a tecnologia, amadurecer e talvez você fazer os ajustes. Ela realmente é importante. Só que talvez, e aí muito ligado com essa questão da segurança, de você se abrir para o outro mundo e tal, você tem hoje a capacidade do processamento de borda. Então, por exemplo, a gente tem até uma plataforma hoje, o Industrial Edge, né, que ele roda várias aplicações num computador industrial, no chão de fábrica, e ele troca com a nuvem aquilo que realmente importa. O que eu quero dizer com isso? Assim, em vez de você estar trocando talvez dados em milissegundos ou segundos, você pode fazer todo o processamento local e você abrir essa comunicação para realmente mandar alguns KPIs ou o dado tratado. E aí você vai ter o quê? Um dashboard, por exemplo, que você vai estar acompanhando. Com isso, obviamente, está totalmente relacionado com a questão de cibersegurança. Você não precisa ficar totalmente aberto ao mundo externo o tempo todo. Mas, obviamente, que também não só isso basta, né? Aí olha que interessante nessa fala do Yuri. Eu vou trazer isso porque... Lembra que a gente falou de ESG? Será que compensa eu armazenar dados a cada 100 milissegundos na nuvem? Porque todo espaço que eu ocupo na nuvem é energia que eu estou gastando. Exatamente. Eu estou poluindo o mundo. Então, vamos pensar assim. Tudo que eu guardo na nuvem é energia. Será que vale a pena eu guardar esse dado? Eu não trabalhar esse dado? Eu vou precisar no futuro de um dado a cada 100 milissegundos de temperatura? A temperatura é algo que demora, ele é lento de movimentação. Então, será que não vale a pena eu fazer uma média de 5 segundos e pegar e eu salvar, por exemplo, a média, o mínimo e o máximo nesse período? São informações que a gente foi digerindo, a gente foi evoluindo para também atender essa questão por exemplo, de ESG. Então, tem dado que eu posso trazer isso na borda, levar para a nuvem, que a gente chama de informação. Então, dado tratado. E diminuir a latência. Exatamente. E aí, assim, essa questão do ESG, talvez nem todo mundo consegue identificar, mas assim, a gente está falando de servidores, consumo de energia. Olha que interessante. É quase um efeito borboleta, gente. E aí agora a gente pega a questão da cyber. Porque cibersegurança é algo latente. Porque se a gente olhar o mundo de TI, cyber era algo sempre foi tratado. Por que no mundo de OT hoje em dia está sendo tratado? Porque, realmente, o que a gente falou, tem muita conectividade. E se vocês olharem o impacto
que ataques tem em financeiro para as empresas ao longo dos anos é na casa de trilhões de dólares. Então, assim, é muito pouco dinheiro. Exposto, eu acho, né? Mas é real. Exatamente. É real. Isso não representa o 100%, porque em muitos casos acho que talvez não venha à tona, né? E a segurança da informação ela é realmente importante, mas ela passa por diversas fases. Se for uma planta nova, com toda certeza no projeto vai estar envolvido, mas nas plantas existentes, como que a gente adequa a nossa base instalada, que às vezes não é a mais nova, e faz sentido eu ter, porque se a máquina está funcionando, não tem motivo de eu também chegar lá e fazer um retrofit dela. Então, às vezes eu tenho uma máquina que ela já tem 10 anos de idade, tem 15 anos de idade, e eu preciso mantê-la segura e ainda coletar dados. Então, são desafios que sim, a indústria está olhando, e existe muito desenvolvimento de novas tecnologias em cima disso. Então, você pode começar a ver vários parceiros que são parceiros de IoT vindo para o mundo de IoT trazendo, a Siemens também desenvolvendo diversas aplicações novas para esse ambiente, e a parte boa é a conscientização. Cada vez mais nós temos pessoas de IoT que antigamente não estavam se preocupando com isso, porque não era no dia a dia dele, não era tratado, entendendo que isso é importante e buscando essa informação. Isso é uma mudança, né? Do que a gente viu, falando dos 10 anos, né? Que a gente comentou aqui da evolução, talvez lá atrás eu só falava com engenheiro de automação. Sim. Hoje é muito comum estar o engenheiro de automação e o representante da TI, porque esses mundos estão convergindo, né? E até falando um pouquinho sobre cyber também, a questão de cyber, além de todos, por exemplo, eu tenho o firewall, eu tenho o desenho da minha rede, eu tenho toda a questão da arquitetura em si, você também tem uma questão cultural, porque assim, às vezes eu faço tudo isso, mas se quem está operando, o usuário, ele não está habituado com os conceitos de cibersegurança, ele é também um possível vilão, né? Seja colocando um pendrive, ou seja expondo a indústria de alguma maneira. Então, assim, realmente é um tema que eu acho que assim, só tende a ganhar relevância. Eu acho que vai crescer. Vamos ligar a antena lá no switch. Vou abrir um 4G aqui rapidinho, um roteador. E às vezes, olha que interessante, às vezes esse roteador que você abriu pode impactar em um veículo autônomo que está passando, pode impactar numa outra rede que você tem. Então, essa segurança é importante. E uma outra coisa muito importante que é também segurança de produto. Eu preciso ter produtos seguros na minha planta. Ou eu tenho duas formas. Ou eu tenho um produto seguro ou eu protejo esse produto. Então, por exemplo, algo muito comum que na indústria, no IT nós vemos. Quantas vezes nosso computador atualiza ao longo de um mês? O quanto que a gente atualiza um produto que está no chão de fábrica? Perfeito. Então, assim... Isso é fundamental. Isso é fundamental. A parte de governança, né? Então, assim, isso eu acho que também é uma preocupação cada vez maior, porque você começa a ter vários apps rodando no chão de fábrica, né? E como é que você mantém todos eles atualizados? A atualização de base instalada é um desafio aqui no Brasil. Não, mas tem dois pontos que é legal. Um é você atualizar o seu produto, ou seja, lançou-se uma versão nova do seu produto por qualquer fabricante, você fazer o download e colocar ele lá dentro. Outra coisa é você trocar um produto obsoleto. Então, se eu tenho um produto que ele é obsoleto, eu posso proteger ele. Então, eu coloco alguém ali no centro, no meio, para fazer essa defesa desse produto. Outra coisa é você ter um produto que ele tem uma vulnerabilidade que já foi descoberta e a gente não corrige essa vulnerabilidade. A gente não pega o patch e lança. Algo bem interessante que eu gosto de compartilhar, que a Siemens tem aí agora, a empresa, é um site onde todas as vulnerabilidades da Siemens, ela está presente lá. Alguém descobriu alguma coisa, a Siemens reporta nesse site e ele é público, todo mundo acessa. Isso é algo muito comum no ambiente de TI, mas não no de OT. Exatamente. Então a Siemens ela traz muito isso, a transparência para todo mundo do que está acontecendo. E por que isso é interessante? Novamente, voltando ao assunto. Lançou um patch novo, um patch de segurança novo, eu tenho que atualizar meu produto? Quanto tempo eu demoro para atualizar? E como isso impacta na minha produtividade? Então, às vezes, também ela tem a mudança do mindset. Eu não tenho que ter medo de atualizar um firmware. Mas olha, eu vou ser sincero pra vocês, velho. Atualizar firmware ainda no meu coração dá aquela coisa assim, né? Mas aí é onde a tecnologia tem que nos ajudar. Antigamente, assim, agora vou voltar na minha época de técnico, tá? Lembra quando você atualizava uma HM? Não estou falando de fabricante, mas lembra quando você atualizava uma HM? Acabava a energia no meio. O que você fazia? Eu perdi HM, velho. Virava peso de porta. Virava peso de porta, cara. Isso. Olha. E o CLP também, ué. Você está atualizando o firmware do CLP da BO, né? O cara, sei lá, acabou a energia. E no cereal ainda, meu amigo. Nossa. Olha, é muito desafiador. Mas olha hoje. Hoje, como que você atualiza um firmware?
Você pega um cartão SD ou um arquivo online, descarrega, o PLC carrega isso numa memória temporária. No próximo shutdown, então na próxima vez que ele desligar a energia e ligar, ele assume esse. Se der erro, ele volta para o anterior. Ou seja, eu tenho mais segurança também nesse processo. É evolução, que a gente falou. E eu tô adorando essa conversa, porque uma das principais coisas que meus clientes me perguntam: por que vocês atualizam sempre algo quando eu estou se sentindo próximo, aprendendo a lidar com ele, vocês atualizam. Isso que você comentou é muito importante. É uma tecnologia evolutiva, né? A gente tem algo muito relacionado, né? Isso é interessante. Às vezes a gente olha, por que o software está atualizando tanto, né? Parece que não deu nem um ano e assim, um fabricante já atualiza o software. Totalmente ligado com cibersegurança. Talvez alguma vulnerabilidade que foi descoberta tal, e assim, foi lançada uma nova versão. Então, assim, isso é sempre algo... A gente vê isso desde o telefone a qualquer tipo de software, né? Isso é cyber. Vou fazer uma brincadeira, mas é interessante. Nós estamos seguros hoje. Se eu tirar uma foto de uma planta, eu falo, essa planta está segura hoje. Eu não sei o que é amanhã, porque eu não sei o que... Vamos pensar assim, o outro lado está buscando nos produtos para impactar, para encontrar algum dado, para achar alguma vulnerabilidade. E eles estão buscando, eles estão lá porque é a forma com que eles, vamos dizer assim, trabalham, que está encontrando, mas não só pessoas, vou pensar ruins ou boas, assim, mas tem pessoas procurando para falar, olha, encontrei isso, quero um prêmio. Não, claro, mas tem gente que encontra isso, quer um resgate. São diferentes cenários, mas assim, hoje a planta, você pode falar, está segura hoje. O que a gente tem que fazer nós temos que mitigar o risco. Às vezes, vai acontecer de ter uma invasão, ela pode vir a acontecer porque, às vezes, chegou alguém com um computador com um malware lá dentro, conectou na planta e... Mas como que você mitiga isso, por exemplo, de segmentação? Será que todas as áreas precisam ver todas as áreas? Eu preciso trocar dados entre todas as linhas? Exatamente. Todo mundo precisa ter acesso. Existe um preparo, existe um mapeio hoje que ainda a indústria está desenvolvendo. Então, a indústria está buscando entender como está o nosso chão de fábrica para começar a implementar isso. Claro que tem ações que são prioritárias, porque... Existem riscos eminentes, então eu vou lá e tomo uma ação na hora, mas existe um plano de implementação em diversos lugares para fazer essa adequação para esse ambiente. Tem esse processo mesmo. Uma coisa que eu acho bem bacana que a Sims está fazendo é os aplicativos, né? Como que é o nome da App Store da Sims? O Industrial Edge, né? O Industrial Edge. Pô, baita ferramenta. Isso eu acho inovador. Bacana. Eu acho que eu até conversei com alguém que, por exemplo, em alguns países tem gente que vive de fazer aplicativo. Exatamente. O cara tem um know-how muito grande em determinado segmento e ele cria um aplicativo para aquele segmento, o cara, em vez de desenvolver aquela coisa, compra o aplicativo dele. Você vê, né? Isso é interessante desse tempo que a gente vive hoje, a questão do ecossistema. Porque assim, você tem um parceiro ou uma empresa desenvolvendo um aplicativo que alguém está usando, ou mesmo o próprio cliente. O que eu já vi em alguns casos, por exemplo, o cliente às vezes tem ali startups dentro do ambiente dela, trabalhando e desenvolvendo aplicativos para ela. Então, assim, é um ecossistema de empresas, pessoas, trabalhando de diferentes maneiras, mas colaborativa, né? Yuri, então, vou adicionar tem universitários desenvolvendo aplicativos para dentro, por exemplo, de Industrial Edge. Então, é um ambiente onde se colabora. E como que você garante a segurança desse ambiente? Então, quando você vai desenvolver, tem vários protocolos que você precisa seguir, várias normativas que precisa seguir para desenvolver. Então, cada vez mais a indústria está se preparando para isso. Pô, gente, bacana. Bom, a gente já está encerrando, né? Pô, eu acho que se deixasse a conversa mais umas 2 horas, né? Tem muito assunto, tem muita coisa. A gente, eu acho que pincelou alguma coisa aqui. Mas, assim, sempre no final do podcast eu gosto de perguntar para cada um dos participantes uma tecnologia, né? Escolha uma tecnologia, fala um pouco delas. A gente falou de várias, mas qual que é que você olha assim com mais carinho? Eu assim, pessoalmente, eu acredito muito na plataforma que é da questão do Industrial Edge, a questão do processamento de bordo. Eu acho que assim, a capacidade e o ganho que a gente teve com a parte de processamento, capacidade de processamento, e aí você pode ter aplicações das mais diversas, desde mesmo, por exemplo, de uma visão computacional, rodando uma IA. Rodando uma IA local, né? Local, bacana. Exatamente, diminuindo latência, resposta, por exemplo, a gente fala muito de frigorífico. Às vezes eu tenho 2, 3 frangos por segundo na linha, eu preciso de velocidade. E assim, eu acho que só está começando. Eu acho que tem um potencial de crescimento gigantesco. Gigantesco. Bacana. Sim, acho que é minha favorita aí dentro delas. Quer citar alguma?
Eu acredito que seja inteligência artificial. Ela, sabendo ser usada, ela não substitui o ser humano, sim agrega, né? Uma ferramenta muito boa que só vem nos ajudar a evoluir. Pô, bacana. Fiquei no terceiro lugar aqui, né? Então eu ia falar Industrial Edge, ia falar AI, mas é sempre assim. Tem que anotar no papelzinho. Mas eu quero fazer um complemento. Eu gosto também bastante do Industrial Edge, pelo fator de que você tem algo, acho que mais, não vou dizer importante, mas para mim hoje, é a orquestração de dados. Como que você organiza esse dado? Por quê? Uma coisa é você ter o dado disponível agora. Outra coisa é você ter o dado disponível agora e conseguir utilizar ele daqui 5 anos. Porque você manter esse dado... Vou pensar só um exemplo rápido. Imagina que minha variável de temperatura chamava temp. E aí veio o manutentor, ele redefiniu o software lá e escreveu temperatura, porque ele não sabia que era temp, escreveu temperatura. Mudou. Eu perdi essa ligação entre os dados. Como eu garanto isso pelo futuro? Porque para eu ter uma IA rodando bem, eu preciso ter dados. Exatamente. Para eu ter um machine learning, eu preciso ter os dados. Bacana isso. Eu gosto muito desse ponto. Legal, né? Nunca, sabe, pensei nessa possibilidade, né? Que pô, o dado tem que ficar, né, consistente por muito tempo. Esse é uma dificuldade muito grande da IA, né? A gente vê, por exemplo, assim, a automação, vamos dizer, convencional, você startava uma planta, pouco mudava na planta. Sim. Às vezes a IA, por exemplo, ela está performando bem vamos dizer, você está lá com uma câmera, usando visão computacional para identificar algum ponto específico na tua linha, mas se amanhã mudou a iluminação, a embalagem, mudou o produto, a embalagem estava muito feia, vamos trocar a embalagem? Exatamente. E hoje o mercado... A performance talvez ela caia, né? Então, assim, ela precisa de ajustes ao longo do tempo. E hoje o mercado é exigente. A gente sabe que a customização é grande. Então, hoje eu vou estar passando uma garrafa azul, amanhã eu quero passar uma roxa e depois uma outra cor. Uma verde, né? Uma verde. Não sei, não. Cara. Gente, pô, obrigado, gente. Acho que foi muito bom, né? A gente vai ter que marcar de novo novos bate-papos aí. Sempre quando estiver na região. Vai ser um prazer receber vocês. Conosco. Sarinha, você também, quando estiver aqui. Vamos marcar novos podcasts aí, que eu aprendo muito com vocês. É um prazer pra gente poder falar um pouquinho. E, assim, eu queria te parabenizar sua iniciativa. Acho que esse tipo de bate-papo aqui precisamos fazer mais. Precisamos ter mais no nosso país, na indústria. Eu acho que todo mundo cresce, todo mundo ganha. Troca de experiência, troca de informação. Então, assim, segue firme aí. Porque é legal por N maneiras. Porque a gente está trazendo conteúdo para os colegas de profissão. Porque às vezes também... Como que se atualiza nisso, né? Sim. Algo que hoje em dia é tanta coisa que até os nomes que a gente tem que decorar, as buzzwords que fala, né? Muda que, às vezes, esses bate-papos rápidos traz um insight. Para que alguém se interesse por alguma coisa, pesquise, procure. Parabéns, é muito bom. Pô, gente, parabéns. Obrigado. Então é isso. Um abraço.